Boa noite a todos. Solicito ao secretário que faça a chamada regimental. Capitão, presente. Irineu, Carneiro, Nelo, Novo, Silvia, Wellington e William, presente. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 6ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Joanópolis, em 29 de abril de 2025, às 19h05. Passaremos agora à leitura do dia. Passo a presidência para o vereador Capitão Solano. Leitura do dia com a vereadora Silvia Navarro. O que se mede suas palavras possui a ciência. O calmo de espírito é um homem inteligente. Mesmo o insensato passa por sábio quando se cala, por prudente quando fecha a sua boca. Repassa a presidência, a vereadora Silvia Navarro. Ordem do dia. Gostaria de consignar a presença do secretário de Obras, Décio Felipe, e do secretário de Governo, Giovanni. Estamos iniciando a ordem do dia. Projeto de Lei número 8 de 2025 do Poder Executivo, que abre o crédito adicional no valor de R$ 15.906.692,52. Comissão Permanente de Justiça e Redação, Projeto de Lei 8 de 2025, Poder Executivo, parecer 11 de 2025, CJR. Cuide-se do projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional no valor de R$ 15.906.692,52. Verificou-se que o projeto foi protocolado dentro do prazo regimental com pedido de urgência. O projeto foi encaminhado à Procuradoria Jurídica da Câmara, que emitiu parecer favorável pela admissibilidade, com ressalvas. Após, foi recebido pela mesa diretora e encaminhado aos vereadores para análise e deliberação. Além disso, foi aberto o prazo para apresentação de emendas e substitutivos. Ao adentrar na análise detalhada da proposição, observa-se que o projeto não encontra-se em conformidade com os preceitos da técnica legislativa, em desacordo com as diretrizes estabelecidas pela Lei Complementar 95/1998, qual apresenta um texto alternativo corrigindo essas falhas. Além disso, ao avaliar os aspectos formais e legais à luz dos princípios constitucionais, esta comissão não encontrou obstáculos que comprometam a legalidade e a regularidade da proposição. A conformidade com os requisitos constitucionais e legais assegura que o projeto está devidamente preparado para avançar. Portanto, com base no exposto, recomenda-se que o projeto continue seu trâmite conforme as normas regimentais dessa Casa Legislativas. Emitimos, assim, parecer favorável à continuidade da tramitação, discussão e votação em plenário, confiando que o projeto será analisado com a devida atenção e rigor pelos membros desta Casa. Este é o parecer, jornal 22 de abril de 2025, Capitão Solano, presidente e relator. Não terminou. Projeto de Lei 8/2025, texto alternativo. Autoriza a abertura de um crédito adicional no valor de R$ 15.906.692,52. O prefeito da Estância Turística de Joanópolis, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal decreta, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a abertura do Departamento Contábil um crédito especial no valor de R$ 15.906.692,52, autorizado pela Lei 2239, de 19 de 12 de 2024, destinado ao atendimento de despesas correntes e de capital. Observa as classificações institucional, econômica e funcional pragmática a seguir especificadas. Prefeitura Municipal, Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Secretaria, Construção de Galpão Agrícola, Obras e Instalações, R$ 400 mil.
Cozinha piloto experimental, equipamento e material permanente, R$ 93.432,42. Fundo Municipal de Saneamento Básico, FMSB. Manutenção do setor, material de consumo, R$ 53.028,25. Educação. Ensino fundamental, mobiliário para educação, equipamentos e material permanente, R$ 100.655,76. Manutenção do setor, outros serviços terceiros, pessoa jurídica. Idem também, outros serviços terceiros para pessoa... serviço terceiro para pessoa jurídica, R$ 10.489,71. Outros serviços terceiros de pessoa jurídica, R$ 100.000. Fundeb, 70%. Manutenção do setor, vencimentos e vantagens fixas, pessoal, R$ 464.738,77. Desenvolvimento turístico, econômico, esporte, cultura e lazer, turismo e cultura, obras no museu, obras e instalações, R$ 111.610,07. Esporte e lazer, academia ao ar livre, obras e instalações, R$ 58.776,75. Pista de skate, obras e instalações, R$ 98.153,84. Construção Cidade da Criança, obras e instalações, R$ 1.378,78. Saúde. Fundo Municipal de Saúde, equipamentos para saúde, portaria 4.692, equipamentos e material permanente, R$ 65.767. Manutenção do setor, material de consumo, R$ 645.626,97. Outros serviços terceiro, pessoa jurídica, R$ 1.827.352,35. Equipamentos e material permanente, R$ 40.872,39. Equipamentos e material permanente, R$ 4.208,38. Infraestrutura e serviços municipais, logradouros públicos, pavimentação de núcleos urbanos, obras e instalações, R$ 4.437.000. Manutenção do setor, material de consumo, R$ 19.107,62. Iluminação pública, manutenção do setor, obras e instalações, R$ 574.413,23. Material de consumo, R$ 110.597,53. Serviço de estradas e rodovias municipais, pavimentação do acesso à extrema, obras e instalações, R$ 5.572.000. Manutenção do setor, material de consumo, R$ 8.680,62. Assistência Social e a Cidadania, Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania, manutenção do setor, material de consumo, R$ 64.660,99. Equipamentos e material permanente, R$ 12.779,31. Outro serviço terceiro, pessoa jurídica, R$ 13.270. Fundo Municipal, Direitos da Criança e Adolescente, manutenção do setor, material de consumo, R$ 16.191,78. Total do crédito especial, R$ 15.916.992,52. Artigo 2º. O crédito adicional aberto no valor de R$ 6.104.811,51 será coberto com recursos provenientes do superávit financeiro. O crédito adicional aberto no valor de R$ 9.801.881,01, sendo R$ 400.000 galpão agrícola, R$ 4.226.546,95. Pavimentação de núcleos urbanos, R$ 5.175.334,06. Pavimentação do acesso à extrema será coberto com os recursos provenientes do excesso de arrecadação. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Joanópolis, 22 de abril de 2025. Capitão Solano. Boa noite, senhor presidente. Eu queria, pela urgência desse projeto, eu queria saber se conseguiria pedir para conseguir votar ainda hoje esse projeto, a dispensa de parecer de finança, orçamento e mérito. Tem que conseguir fazer isso, tem que conseguir votar esse projeto ainda hoje.
Eu coloco o pedido de dispensa em discussão. Algum vereador deseja se manifestar sobre o pedido? Então, coloco o pedido em votação. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para a sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O pedido de dispensa foi aprovado por 8 votos. Algum vereador deseja se manifestar sobre o parecer e texto alternativo da Comissão de Justiça e Redação? Então, não havendo manifestações, eu coloco o texto alternativo em votação. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para a sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O texto alternativo foi aprovado por 8 votos. Coloco o projeto em discussão única. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo mais manifestações, eu coloco o projeto em votação simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O projeto foi aprovado por 8 votos. Considerações finais. Com a palavra, o vereador Quinho. Com a palavra, o vereador Capitão Solano. Com a palavra, vereador Irineu. Com a palavra, vereador Carneiro. Senhor presidente, internauta nascido pelo YouTube, público presente, senhores vereadores, falar das estradas, ontem tivemos lá no Retiro, eu, vice-prefeito Nho, a situação não é fácil, mas também não é difícil. Acho que até hoje o Juninho já subiu com a máquina. Subiu, né? Tá bom. Então não está passando a estrada ainda, não continua passando. Carro pequeno não passa, caminhão passa. Então é essa aí, nós tivemos lá, está difícil lá mesmo, não fizemos vídeo, mas a situação está feia lá. Passamos na Vargem Grande, foi feito um serviço até bonito ali, o Morro da Vargem Grande, bem feito. O que dá para fazer, está fazendo. Também há 10 dias atrás, estive na rua Braz de Jesus, onde pedi para o Juninho. Hoje foi feito o serviço, quero agradecer a garagem. Não sou vereador de fazer vídeo, mas estive lá, conversei com a mesma munícipe que falou com o vereador Willi, mas não está na mão da gente, né? Fazer o serviço. Mas pedir, a gente pede. Uma das coisas que eu venho batendo nessa gestão, eu não sei como o prefeito Cristiano vem fazendo milagre na saúde. O Cristiano abaixou o custo, montou farmácia, aumentou mais médico e custo mais baixo. Gestão passada gastou um horror de dinheiro, um rio de dinheiro, e hoje se consegue economizar. É uma das coisas que eu quero tentar levantar. Aonde que estava o erro? Gestão passada ou essa gestão? Como também das Kombi escolar. 4 anos, abaixaram hoje, agora, nesse contrato que assinaram com a prefeitura. Eu sei que abaixou 700 mil. Se multiplicar por 4, 2 milhões e 800. Onde ia esse dinheiro? Para os cooperados? Se fosse para os cooperados que trabalham nas estradas, eu sei que as estradas tá ruim, que essas peruas não aguentam. Eu vejo Kombi aí com a frente tudo arriada por causa das estradas. Será que estão dividindo com eles? Aonde foi parar essa quantia de dinheiro que eu quero saber? Então é uma das coisas que eu quero saber. E semana passada também uma da funcionária da saúde pediu a conta. Não aguentou o psicológico de tanta perseguição. Tanta perseguição, pediu a conta. 4 anos de prefeitura. 4 anos martelando e agora pediu a conta. Cabeça fraca, porque eu aguento paulada aqui, eu aguento o que for, eu não vou pedir exoneração do meu cargo. Só se tiver de sair como eu saía.
há uns anos atrás pela justiça, mas por picuinha não vou sair. Então, são uma das coisas também que eu estou levantando. Ainda existe dentro da saúde perseguição, ainda existe. Agora, eu já levantei várias coisas ali, várias coisas do requerimento. Agora chegou o requerimento do Verdonello dessa gestão. Estou esperando o requerimento que eu fiz de gestão Mauro Garcia. Já dá para abrir uma SEI. Já dá para abrir uma SEI. Estou esperando acabar uma das SEI para mim abrir a SEI. Porque indícios tem bastante. Já que nós estamos aqui pela verdade, eu vou até o fim. Arda aonde arder. Arda onde arder, eu vou buscar a verdade. Já achei. Por isso que se gastava muito na saúde há 4 anos atrás. De 4 anos que passou a gestão. Se gastava muito. É por isso que eu quero, já apurei, já vi coisas. Então, estou esperando só acabar a SEI, capitão Solano. Uma da SEI, para mim, é abrir a SEI da saúde. E também da SEI do transporte escolar. Porque não pode ficar impune, presidente. Não pode ficar impune. São 2.800.000 reais. Aonde foi esse dinheiro? É só isso que eu quero saber. Se tiver alguém para me explicar. Eu já falei, isso é dividido com os cooperados, os pirueiros. Eu até dou, coitado, estão precisando e precisa mesmo. Né? Enfrenta 4 horas da manhã andando essas estradas ruins. Se tiver dividido com eles, nós vamos ver o que nós podemos fazer. Tem tempo? Eu preciso falar uma coisa rápida. Futebol em Joanópolis. Time de fora, que marcaram um campeonato aí, para deixar um time da cidade, que montar time não é fácil. O veterano de Joanópolis tem 10 anos que joga no campo municipal. Trouxeram uma turminha de fora aí, para brincar no nosso campo, através de quê? Vem no meio de semana. Vem usar o campo no meio de semana. No sábado e domingo, é mesmo que tirar o zoinho domingo do campo Bela Vista. Quebrou a perna do zoinho. Conversei com o secretário hoje aqui, e ele falou, Carneiro, mas estou terminando. Carneiro, vocês são vereador. Eu sou vereador e estou falando. De hoje em diante eu vou cobrar. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Nelo. Com a palavra, vereador Novo. Passo a presidência para o vereador Capitão Solano. Com a palavra, a vereadora Silvia Navarro. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Hoje nós estamos aqui numa sessão extraordinária para votar um crédito adicional, que foi pedido caráter de urgência de quase 16 milhões de reais para atender as demandas prioritárias da nossa cidade, e entre elas da saúde, educação, infraestrutura e segurança. Então, quando a gente vem numa ocasião dessa, é muito gratificante para a gente saber que esse valor, que esse dinheiro e essa sessão extraordinária é para atender às demandas importantes da nossa cidade. Sexta-feira eu fui chamada, era quase 11h30 da noite, eu recebi a ligação de um munícipe para denunciar que o pátio onde ficam guardados os ônibus escolares e da saúde estava escancarado, estava aberto. Tentei contato com os responsáveis e no momento eu não tinha conseguido com nenhum dos 3. Permito, vereador. Senhor presidente, sabe o que aconteceu? O que roubaram, voltaram para fechar o portão. Obrigado. Então, vereador, justamente por isso eu vim aqui contar para vocês, porque além de nenhum dos responsáveis terem atendido a ligação no momento, eu precisei descer lá com o munícipe, a gente acabou fechando o portão, e para dizer que isso daí, gente, é dar brecha para ser assaltado novamente. Então, eu conversei com o prefeito, conversei com os responsáveis no dia seguinte. Depois de tudo isso, eu consegui falar com o coordenador de transportes, mas para deixar um alerta, porque
se a gente não cuidar do que é nosso, quem vai cuidar? A gente está facilitando o roubo, né? Então, conversamos com o prefeito, com o chefe de governo, para serem tomadas algumas providências e que, infelizmente, a gente vai ter que acabar responsabilizando, né, alguém se isso voltar a acontecer, e a gente espera que isso não volte a acontecer. Que o último motorista que chega, que deve ser o da faculdade, provavelmente, quase meia-noite, tem que ter a responsabilidade de fechar os portões. Eu queria dar um lembrete. Há uma semana foi aberto o cadastramento para as pessoas que querem montar as suas barracas na Rua Caipira e na Joia Rara. Então, para as pessoas, para a população, para os barraqueiros ficarem atentos. Ontem teve uma reunião do Contur, onde o secretário explicou detalhadamente como fazer isso. Então, se alguém tiver dúvida, procurar o secretário Leonardo do Turismo. E não perderem o prazo, porque aí, gente, em cima da hora, não adianta pedir uma forcinha, uma ajudinha, né? O prazo foi aberto num período grande, justamente para quem tiver dúvida, não estiver conseguindo, poder pedir ajuda para o secretário. Dia 1º agora, de maio, né, feriado do Dia do Trabalho, vai ter o treinão, corrida e caminhada, com saída no ginásio municipal, a partir das 7h30 da manhã. Tá? Então, é um convite para quem gosta de corrida e caminhada aqui no município, assim como teve a do final de semana, que a gente acompanhou e viu que bastante gente gosta do esporte. Eu queria aproveitar para finalizar as minhas palavras. A semana passada, depois que o vereador jogou aquela bomba na gente da licitação, tinha acabado de subir o diário oficial, então realmente pegou de surpresa. Mas eu fui conversar com o secretário para saber por que um valor tão alto daquele. Para mim, a prefeitura já tinha o drone, né? E aí ele então falou que o drone tinha sido roubado no final do ano passado, dezembro do ano passado, e que não acharam o drone. Foi roubado no começo do mês, 20 dias depois do roubo, fizeram o boletim de ocorrência e o drone não apareceu, então. O que não justifica o valor. Mas a gente sabe muito bem, né, que a licitação, o pregão eletrônico é no menor valor. Inclusive, eu fiz uma indicação pedindo para os responsáveis, né, dar uma baixada, maneirada. A gente sabe que são sempre o valor maior do menor, a prefeitura acaba ficando com o menor, mas realmente não justifica todo esse valor para a Secretaria de Comunicação, mesmo sabendo que está com um déficit de material. Gente, minhas palavras são essas. Boa noite. Repassa a presidência, a vereadora Silvia Navarro, com a palavra a vereadora Wellington Cunha. Bom, boa noite a todos. Eu não ia nem falar hoje, para falar a verdade, só que aproveitar o gancho da Silvia, que eu ia deixar para a semana que vem, que eu ia fazer até um requerimento. É que o problema, Silvia, da questão dessa licitação, não é o drone só propriamente dito. Lá temos mais de R$40 mil sendo comprado de equipamentos para a imprensa. Sendo que a imprensa, nesse momento, conta com 2 câmeras DSLR, quem conhece configuração vai saber, 2 câmeras que filmam em 4K, um gibal profissional, um gravador de voz profissional, 2 kits de microfone de lapela, um com fio e sem fio profissional. Então lá está equipado. O problema é isso daí, entendeu? Porque lá tem compra de diversas câmeras, de celular, comprando. Então, eu acho, como eu falei, o excesso. Em nenhum momento eu falei, como eu falei semana passada, eu procurei, junto com o pessoal, antes de falar alguma coisa, o link me mandaram até R$390, um drone profissional. Porque a gente tem que lembrar, vai ser realista. É legal, fica bonita a filmagem. Mas como que vai ser a filmagem do drone? É o drone, vamos supor, arrumou uma estrada.
É um takezinho de quanto? 3 segundos, 4 segundos vai ser do drone. Então não precisa ser algo absurdamente profissional. Não que não tenha que comprar, tem que comprar sim. É importante fazer, mas não justifica o valor. Então, isso é ser razoável. E lá o ponto em questão é que eu fui a fundo daquelas características e não vai dar para baixar aquele preço. Porque aquelas características estão direcionadas só para um drone. Só um drone atende. É se eu não me engano, é DJI, alguma coisa assim é a marca. Mas só tem um drone que atende. E custa exatamente isso aí, R$12.300 que eu achei no Mercado Livre. Então, esse que é o ponto. Então, tem que ser razoáveis aqui. Sabe por que eu falo da razoabilidade? Porque no passado, eu até, depois de muitos questionamentos, até tenho que trazer aqui. O Quinho trouxe aqui questionamento, a Silvia já trouxe questionamento. Por que eu não agi assim na gestão passada? E eu tenho que agradecer a vocês, para falar a verdade, que na gestão passada eu agi assim. No início eu agi assim, fui para cima. Todo mundo que acompanhou o meu mandato passado sabe o quanto eu fui até ríspido demais no começo do mandato, pelo menos nos 2 primeiros anos. E depois eu amoleci o coração. E por que eu amoleci? Lá atrás eu falava, cara, é tudo pela cidade, esquece prefeito, esquece oposição, e tentei trabalhar junto com o prefeito. Não deu certo. Então, como eu conversei até com alguns vereadores semana passada, hoje em dia eu não vou ficar assinando em branco mais por causa de prefeito, por causa de secretário, nenhum. Não vou ficar aí. Por isso que eu quero demonstrar tudo que me apontaram de erros no ano passado, na gestão passada, eu quero trazer para cá. Que nem, por exemplo, eu fui questionado na gestão passada, isso que eu consegui junto com o pessoal aqui, junto com o William, junto com todo mundo, a gente conseguiu aproximadamente, eu consegui mais de R$3 milhões de emenda, entre emendas diretas, indiretas, em grupo, coletivas. E eu fui questionado, por exemplo, de uma viagem que eu fiz, de uma dessas emendas que eu tinha conseguido, que eu gastei R$60 num almoço. R$60, postaram o vídeo, meteram o pau em mim, falando que onde já se viu, que para ir não precisava mais ir para viajar, era só mandar um e-mail e por aí vai. Só que as mesmas pessoas que bateram em mim no passado, hoje em dia não questionam essa atual administração. Isso que eu não entendo. Por que no passado era um crime eu, por exemplo, gastar R$60 de alimentação, William? R$60 que eu peguei de retorno e com resultado. Se não tivesse dado resultado, eu concordo. Se fosse para passear, fosse alguma coisa fútil, mas deu resultado, tudo isso daí. E hoje, que nem, por exemplo, ó, viagem do Cristiano para São Paulo. Vamos lá? R$681 de café da manhã e almoço. Viagem do Cristiano para São Paulo também. R$573 de café da manhã e almoço, estacionamento. Viagem do Cristiano com o chefe de governo para São Paulo. R$767 café da manhã e almoço. Viagem do Cristiano, isso aqui só o Cristiano, R$453 de almoço e café da tarde, conforme nota fiscal em anexo. Outra viagem aqui do prefeito também, junto com o chefe de governo, chefe de transporte, R$480. E ninguém fala nada. Eu poderia passar a noite inteira aqui falando de diversos gastos que teve, que no passado, R$60 era problema, mas com resultado. E hoje, desculpa, não vejo resultado. Eu vejo uma gestão muito morna, que tinha condições de verdade, do fundo do meu coração. Eu falei isso no dia 1º de janeiro. Eu falei, essa gestão tem condições de ser a melhor administração, tanto do executivo quanto do legislativo. Tem condição de ser a melhor gestão que o Joanópolis já viu. Mas eu não estou vendo isso. Eu estou vendo bastante perseguição, como o Carneiro disse. A perseguição, por exemplo, na Secretaria de Saúde, como do próprio Carneiro. Porque, ser realista, aonde que a Secretaria de Saúde deixou de gastar? Não enxergo isso daí. Mas eu vejo uma agressão todas as vezes que o vereador Carneiro vem aqui, bate na Secretaria de Saúde, de maneira desnecessária. Eu vejo hoje a secretária de Saúde atuante, competente, que está fazendo um ótimo trabalho. Eu, sendo oposição, falo isso. A secretária de Saúde está fazendo um trabalho brilhante, perdão, presidente, só para concluir, um trabalho brilhante e acho desnecessário. Com a palavra, vereador William.
Boa noite a todos, boa noite à mesa, público que nos assiste. Eu venho fazer aqui um agradecimento aqui ao capitão Telhada, né, que esteve hoje conosco aqui. Ele está de braços abertos para atender o nosso município. Ele conheceu um pouco da estrutura da nossa cidade, que a gente não pode dizer que seja um pecado falar, né, mas assim, que é um pouco precária, um pouco deixa a desejar, mas que ele se comprometeu a estar nos auxiliando, né, nessas dificuldades, nessas limitações aqui. E também a respeito da castração, gostaria que o capitão Solano falasse aqui um pouco. Obrigado, vereador. Desculpa a quebra de protocolo, que realmente acabei esquecendo da importância desse assunto. Mas eu venho aqui convocar novamente a todos os munícipes que vocês entrem em contato com seus amigos, com seus parentes, com todos os conhecidos. Está aberto o nosso cadastro para castração de animais domésticos, cão e gato, de forma gratuita pela prefeitura. Então isso aí faz anos que nós não temos esse privilégio e a aceitação, a procura não está sendo tão alta quanto o esperado. Então, assim, nós mobilizamos uma série de profissionais, a dificuldade de conseguir emendas, e nós não estamos atingindo aí o objetivo que seria o maior número de pessoas. Então, peço que vocês comuniquem para os colegas, divulguem em rede social, avisem aí nos grupos de WhatsApp que está aberto, é só entrar no site da Prefeitura, na aba Cidadão, vai estar lá para você fazer o cadastro do seu pet, para que possamos atingir o maior número. Agradeço a parte e também agradeço a presença do nosso amigo, deputado estadual, capitão Telhada, pela presença, e deixo muito claro que ele está aberto a todos aqui, todos foram muito bem acolhidos. É uma pessoa ímpar aí que está correndo junto com o Joanópolis. Obrigado, William. É isso aí, gente. Boa noite. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a 6ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Joanópolis, às 19h36, e convoco todos os senhores vereadores para a 10ª sessão ordinária, no dia 6 de maio de 2025. Boa noite a todos.